Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto noivo, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, somos chamados hoje, mais uma vez, a vivenciarmos esta presença misericordiosa de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa igreja. Ao festejarmos hoje São Sebastião, celebramos com toda a igreja uma longa tradição. Sermos fiéis a Deus, vivenciarmos o querer e a vontade dele, também olhando para as pessoas que vivem profundamente esse projeto de reino. Na tradição católica, nós, a igreja, elege, indica, reconhece, entre nós, homens e mulheres que são capazes, pela sua vida, pelo seu testemunho, de ser exemplos de vida para nós. E é assim que nós, então, nos colocamos diante de Deus pela intercessão de São Sebastião, um dos primeiros mártires, lá no início da nossa igreja, quando, servindo ao exército romano, ele era uma espécie assim de tenente, ele tinha um ente, ele era alguém que podia mandar em outras pessoas, era, em outras palavras assim, uma autoridade. E ele conseguiu chegar a este nível de autoridade, certamente porque tinha uma excelência do seu serviço. O exército romano era bastante rigoroso, e, por óbvio, não elevava a esses níveis de comando pessoas incapazes de liderar. Então, o próprio fato dele ter esse cargo no exército romano já indica um homem assim esforçado, uma pessoa esforçada. Enfim, ele conhece a fé cristã, e percebe que, mesmo sendo um homem esforçado, faltava elementos para que ele pudesse vivenciar a fundo os dons, os talentos que Deus lhe tinha dispensado. Tendo aceitado o cristianismo, foi rejeitado pelo exército romano, foi rejeitado por aquele modus vivendi que negava essa nova estrutura de fé que tinha como base, como uma das bases, não subjugar o próximo, mas olhar para o próximo como a si mesmo, como próximo, olhar para o próximo como próximo, ou seja, como irmão, como filho de Deus.
e, por fim, acabou sendo martirizado. Tem várias leituras, né, várias possibilidades. Uma delas diz que ele foi jogado aí numa vala, né, alguma coisa assim, e seu corpo pudrificou. E por isso, então, ele também é considerado como um intercessor diante da peste, né, diante da peste. A imagem mais comum que nós temos é aquele onde ele foi martirizado com flechas. Mas também há esta de que ele teria sido jogado numa vala e consumido pelos vermes aí deste esgoto. E ele, então, é o padroeiro, né, o intercessor contra a peste. Para finalizar esta pequena reflexão, né, sobre São Sebastião, é muito interessante que nós voltemos, sim, a olhar, né, o seu exemplo, principalmente nesse tempo onde dificilmente a gente come algo sadio. Dificilmente a gente come algo sadio, né? Desde os animais, desde as proteínas, das vitaminas, né? Nós estamos num mundo contaminado. A ganância de vender. Não quero fazer nenhuma propaganda negativa, mas você viu essa propaganda ou esse fato dessa cerveja em Minas Gerais, né? O que é aquilo? Que são químicos a mais, né? Para poder vender mais e melhor, melhorar o sabor, melhorar o visual, a claridade, a escuridade, enfim, fazer o produto mais apresentável. Então, nós estamos sendo aos poucos envenenados. Para que a gente supere tudo isto, eu acho que o Evangelho traz para nós uma mensagem muito, muito importante. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não é? Se você vai colocar o vinho novo em um odre velho, ele vai, ao fermentar, rasgar, explodir, arrebentar este odre, né? Esse vasilhame, que era feito de pele de animal. E ainda tem esse outro exemplo de que não se coloca um remendo novo num pano velho. Interessante, veja, em nenhum momento se falou que o pano velho não tem serventia, ou que o odre velho não tem serventia. A grande questão é um parâmetro, não é? Uma sensibilidade às coisas. É preciso levar sempre em consideração o próximo, sempre em consideração as consequências das atitudes que nós tomamos, né? E se nós fôssemos então fazer essa junção da espiritualidade hoje, nesse momento de São Sebastião, que diante de Deus, né, intercede pela superação da peste, né, e ao mesmo tempo está se colocando este vinho novo, se a gente pode dizer, esse remendo novo dos venenos, né, no nosso corpo antigo. Né, no nosso corpo antigo. Eu penso que como que está agora seria para uma máquina, uma pessoa máquina. Uma pessoa que está sendo visada apenas para determinadas coisas, né? Produzir esses super-homens para carregar peso, para fazer isso ou aquilo, e aí se faz um alimento para aquilo ali, para alimentar. Como se coloca lá o químico na galinha, no frango, né? 30 dias o bichinho vira um animal enorme. Né? Como que pode? Eu tenho algumas galinhas na minha casa e elas levam 6 meses para ficar mocinhas. Os pintainhos levam 6 meses para ficar mocinhas. E ali no mercado a gente come já uma galinha senhora, né? Por assim dizer, com 30 dias. Alguma coisa está muito errada. Onde que está o erro? Não se está levando em consideração, né, a pessoa, o próximo, né, você. Então veja que evangelho interessante. É necessário ter boas medidas. É necessário ter um bom senso. Não é?
a gente tem que estar assim com o desconfiômetro ligado. Quero fazer uma rápida passagem pela primeira leitura. Vocês perceberam aqui esse primeiro golpe da história, não é? Quando Saul, que foi ungido pelo Senhor, não é? E de repente alguém diz, olha, você não está fazendo a vontade de Deus. E ele diz, sim, mas eu estou fazendo. É preciso mais tempo para essa primeira leitura. É preciso ir lá estudar, é preciso ver o movimento, como que estava, é preciso ver qual a intenção do próprio Davi, né, que está lá arregimentando um exército, que está lá conquistando a filha do Saul, a Micol, né, que casa com a Micol, tira a Micol de casa, leva para a casa dele. Né? Tem todo um contexto. Eu, na minha humilde leitura, né, acho que este é o primeiro golpe, né, o primeiro golpe de Estado. Né, e, infelizmente, tentando colocar uma leitura religiosa, né, para dizer que é Deus que quer. Mas, enfim, pensamos assim no dia de hoje, pela intercessão de São Sebastião, que possamos estar sempre atentos, sobretudo com o nosso coração voltado para o próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.